A educação é o principal pilar para o desenvolvimento de um país. É através dela que surgem novos profissionais capacitados para atuar no mercado. Hoje, o governo se preocupa não somente com as disciplinas obrigatórias que são oferecidas nas escolas públicas, mas com atividades que trabalhem outras competências importantes para o futuro desses alunos. É isso que nós vamos assistir agora no Rio em Foco, que está entrando no ar. O Rio em Foco recebe hoje o secretário de Educação, Antônio Neto, e a presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio, Maria da Conceição Ribeiro. O modelo de educação do Estado do Rio vem sendo repensado nos últimos anos. O objetivo é levar para o ensino médio uma educação integral, que acompanhe a formação do aluno e a sua evolução, avaliando ao mesmo tempo suas habilidades emocionais. Vamos ver a matéria. A Secretaria de Educação lançou o Programa de Educação Integral nas redes de ensino estadual, com o objetivo de fazer com que os alunos adquiram conhecimento além do ambiente das salas de aula, através de atividades que desenvolvam a capacidade de liderança ou o trabalho em equipe. O programa, que reúne 2 projetos, Solução Educacional e o Dupla Escola, tem como referência o Colégio Estadual Chico Anísio, localizado na zona norte do Rio, e é um exemplo de que o novo método estimula a concentração, a criatividade, o interesse pelos estudos e o desenvolvimento de habilidades vocacionais. Nós temos todas as matérias do Núcleo Nacional Comum, português, geografia, matemática, só que nós dividimos essas matérias em áreas de conhecimento, né? Matemática, ciência da natureza, ciências humanas e linguagem. Então, todas essas matérias da Base Nacional Comum, elas são divididas nessas 4 áreas. E nós temos um outro eixo, que é do socioemocional. Então a gente trabalha várias habilidades para compreender o outro, entender a diferença, saber que hoje o mercado de trabalho, você não basta ser gênio, porque o gênio que não sabe lidar com o outro, esse gênio está desempregado. O governo do estado tem como meta atingir 258 escolas até 2018, beneficiando cerca de 98 mil alunos. A nova proposta conta ainda com o apoio do SENAC e de parcerias com empresas privadas, como a BG Brasil. Considerada a maior produtora privada de óleo e gás no país, a BG Brasil apoia programas de educação científica através do projeto STEM Brasil. O projeto STEM Brasil é um projeto de qualificação de professores que busca trazer para a sala de aula uma aprendizagem inovadora, com base em experiências, com base em prática. Então, a ideia é que esses professores estejam capacitados para trabalhar com seus alunos de uma forma diferente da tradicional e muito mais conectada e alinhada ao mundo de hoje, à linguagem dos alunos de hoje, né? O grande objetivo disso é que esses alunos estejam preparados, esses alunos se interessem pelas áreas das ciências, que a gente entende que é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Secretário, o que são esses 2 programas, Solução Educacional e Dupla Escola? Na verdade, nós fizemos um programa guarda-chuva grande, que nós chamamos de Programa de Educação Integral, que tem o objetivo de formar esse indivíduo para várias competências importantes no século XXI. E nós organizamos algumas ações que já eram ações importantes na Secretaria, uma que já estava consolidada e outra que estava em gestação. Já tínhamos implantado o Dupla Escola como um programa basicamente vocacional, né, direcionado a desenvolvimento de formação profissional técnica e de línguas, né, basicamente isso. E começamos a desenvolver um programa de educação integral chamado Solução Educacional para o Ensino Médio. Esse com o claro objetivo de desenvolver competências importantes para os desafios do século XXI. Trabalho em grupo, responsabilidade, autogestão, criatividade, iniciação científica. Essas habilidades, elas são importantes para qualquer profissional hoje no Brasil. Como a educação profissional ela tem certas limitações de escala, de se fazer uma boa educação profissional técnica com qualidade, ela não tem uma abrangência muito grande. Mas as competências para o século XXI eram fundamentais que se fossem desenvolvidas. Então, o que nós fizemos? O Dupla Escola, como um programa
de escala para a educação profissional técnica, muito pautada em parceria privada, né, que traz muita competência para esse processo, e a solução educacional para toda a rede, para todos os alunos terem a oportunidade de desenvolverem essas competências. Isso vai ser escalonado? E vai ser escalonado. Então, nós organizamos esses 2 projetos num único programa chamado Educação Integral. Claro que com suas escalas diferenciadas. A solução educacional, ela pressupõe que todos os alunos tenham acesso, inclusive as escolas de dupla escola. E o dupla escola, que é um vocacional, técnico e de línguas, ele vai sendo escalado na medida em que nós conseguimos mais parceiros, né, com a intenção clara de nos ajudar a investir e atingir as áreas de empregabilidade mais importantes do Estado do Rio de Janeiro. Conceição, como a Codim tem trabalhado essas parcerias com as empresas que estão sendo atraídas para o Estado do Rio? Bem, a gente entende que as secretarias de educação e outras secretarias do governo, elas precisam que a gente trabalhe junto, em equipe, para que a gente, quando atrair uma empresa para o Estado, a gente se utilize dessa aproximação com as empresas para interagir em projetos de interesse do próprio Estado. A qualidade da mão de obra no Estado é fundamental também para a atração dessas empresas. Toda empresa que vem para o Estado, principalmente as empresas internacionais, elas nos fazem questionamentos não só na qualidade da formação, como também dos hospitais, da mobilidade, da infraestrutura. E o que a Codim tem tentado fazer é interagir com as diversas secretarias do Estado para que a gente possa prover essas empresas de solução, né, que atendam às expectativas dela quando elas vêm se implantar. Bom, e com a Secretaria de Educação em especial, nós já trabalhamos há muito tempo via o programa Dupla Escola, né? Uma vez que a gente trabalhou numa parceria e o Dupla Escola não foi formando mão de obra à revelia. Ele forma mão de obra que o mercado solicita. E próxima a esses grandes empreendimentos? Próxima a esses grandes empreendimentos. O limite é que realmente são indústrias, né, na maioria das vezes, e aí você não tem tantas possibilidades de você fazer escolas técnicas para isso. O programa de educação integral, ele também vai suprir a mão de obra das empresas que estão vindo para cá. Apesar dele não ser de escola técnica, né, ele também forma esse aluno com um pouco de habilidade para ele ir trabalhar logo após o 2º grau. Então, ele também vai ajudar ao profissional que vai entrar na cadeia produtiva do nosso Estado, né? Não sendo uma formação técnica, mas sendo uma formação ampla. Porque na hora que ele aprende liderança ou trabalho com equipe, ele serve ao trabalho da empresa. Mas uma dúvida que me surge é essa questão do ensino técnico, porque no Estado ele é dividido também, né? Parte desse ensino técnico é tocado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, não é isso? Isso. Na verdade, o Rio de Janeiro tem essa estrutura de desenvolvimento tecnológico a partir da Secretaria de Ciência e Tecnologia e que tem a sua escala de expansão, né? Hoje, muito preocupada em fazer frente à qualificação profissional, a FIC, que nós chamamos, formação inicial e continuada, que é um universo ainda a ser explorado, e as escolas técnicas também. Então, a FATEC tem a sua rede de escolas técnicas, mas toda a oferta de educação profissional no Rio de Janeiro ainda está em desenvolvimento. E a Secretaria de Educação, ela encontrou uma estratégia de também ajudar nesse processo através da parceria público-privado, porque com essa parceria é possível, né, ir diretamente numa área econômica específica e desenvolver o curso técnico apropriado para aquela área econômica, que é muito importante, né? O curso técnico, durante muito tempo, principalmente no Rio de Janeiro, ele foi sendo implantado sem muito estudo de impacto, né, no que seria a projeção desse curso no futuro. E a gente, com esse trabalho do Dupla Escola, é possível colocarmos o curso certo no local certo. Uma coisa que eu acho interessante, Geisa, até para complementar a visão do secretário, eu fui aluna de uma escola técnica estadual, né? Eu estudei na Visconde de Mauá. Iniciei minha carreira profissional, fiquei formada em eletrotécnica, e isso me permitiu rapidamente ingressar no mercado de trabalho e daí sim fazer a faculdade,
já com um trabalho. E uma diferença entre a formação da escola técnica convencional, da rede pública, estadual, e que você aprende várias cadeiras, né? É essa integração, na hora que você está aprendendo matemática e na hora que você vai fazer um curso técnico, por exemplo, de desenho industrial, você utilizar alguma coisa, ou fresa, ou torneiro mecânico, alguma coisa você conhece, e você tem a matemática, e você tem a física, e você tem a complementariedade desse ensinamento. As escolas, os cursos da FATEC, muitos deles, eles são o curso separado da formação formal, né, normal. O que o secretário está dizendo, que eu acho que é muito interessante, que até esse modelo de educação integral, ele prepara esse aluno para quando ele sair e ele fizer um curso de formação técnica, de repente, mais ágil, mais rápido, para atender uma demanda do mercado daquele momento, ele já veio com uma base da escola pública estadual que lhe permite aprender rapidamente esse ensinamento, porque ele veio com uma formação integral. Qual a expectativa dos alunos? É isso que a gente vai falar no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje o Rio em Foco recebe Antônio Neto e Conceição Ribeiro. A nova proposta de educação busca associar o aprendizado dentro das salas de aula com as mudanças científicas e tecnológicas do século XXI. Vamos ver o que a presidente do Instituto Ayrton Senna falou sobre isso. Enquanto você é criança, você consegue manter uma criança na escola. Mas o jovem, ele já tem autonomia. E uma escola que esteja completamente descolada, né, da vida dele, do que ele vive, é uma fonte total de desconexão, de desinteresse. Então, o que está acontecendo? Nós estamos tendo uma queda de interesse e uma saída, uma evasão de jovens, não só no Brasil, no mundo. No Brasil, nós temos uma hemorragia, não é nem uma evasão, é uma hemorragia. 50% dos jovens, a gente perde jovens durante o ensino médio. Então, obviamente, nós não podemos nos dar esse luxo, até porque o país depende disso e as pessoas dependem para poder dar certo disso. Então, nós precisamos alinhar essa escola com o que é hoje, as necessidades de um século XXI. E isso é uma coisa que países de ponta estão começando a pensar. A Finlândia, que é um país de ponta, está lá sempre no primeiro lugar do ranking mundial, né, de desempenho. Eles estão revendo o currículo, como o Antônio disse. Em vez de trabalhar com caixinhas, né, disciplinas, vai trabalhar com áreas de conhecimento. Você não precisa ensinar de maneira desintegrada e aprender de maneira desintegrada, depois você não consegue aplicar isso na realidade, que é o que a nossa educação faz. O Japão, que é outro país de ponta, o que ele está fazendo? Ele está derrubando 30% de conteúdo do currículo e colocando o desenvolvimento de competências como liderança, iniciativa, trabalhar em equipe, colaboração, criatividade, abertura, que são habilidades que eles estão entendendo que são importantes, tanto quanto as cognitivas clássicas, escolares, para as pessoas darem certo. Porque eles já entenderam que para eles darem certo como país, eles vão ter que trabalhar de maneira colaborativa com outros países, interagir com outras culturas, saber ouvir, maneiras de pensar diferente, trabalhar de uma maneira com culturas diferentes. Então, você tem que desenvolver isso desde base. Singapura também está começando a trabalhar por aí. Então, gente, o mundo está mudando e nós precisamos mudar, porque senão nós vamos perder nossos jovens. Como a Secretaria Estadual de Educação trabalha nesse projeto a retenção dos alunos? Como é esse trabalho com os jovens? Na verdade, o que foi comentado aqui é que a escola precisa estar conectada com esse jovem. E o ponto mais importante é que essa juventude ela consiga perceber que a escola faz sentido para ela, que fala daquilo que ela precisa para a vida dela. E o que nós temos durante todos esses anos é uma escola estruturada ainda no modelo da Revolução Industrial. Se nós formos olhar para a sala de aula ainda tem a mesma estrutura segmentada e a escola também tem uma estrutura segmentada. Só para você ter ideia, a escola tem sinal, né, como uma fábrica, indicando quando começa um turno e o outro. E isso é uma reprodução daquilo que nós já não temos mais, né? O mundo de hoje totalmente integrado, o conhecimento totalmente integrado, ele precisa estar dentro do currículo escolar e o aluno precisa presenciar isso.
Quando nós conseguimos construir um currículo dessa natureza, né, onde todas as informações elas fazem sentido, o jovem ele percebe que aquilo ali fala uma linguagem que lhe interessa, porque é isso que ele vê do lado de fora da escola. E já é possível apurar algum resultado desse projeto, do que já começou a rodar e ser implementado antes ainda do lançamento desse grande guarda-chuva Educação Integral? Sim, quando começamos a desenvolver a solução educacional, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, nós já fomos implantando uma avaliação para medir algumas coisas importantes. O quanto esses alunos eles conseguiam ter desempenho, né, nas disciplinas convencionais em relação aos outros alunos da rede. E nesse modelo educacional, os alunos conseguem ter desempenho até 60%, 70% superior. O fato é que quando o aluno ele tem mais concentração, mais gestão sobre o seu tempo, mais consciência daquilo que ele precisa fazer na escola, ele consegue ter um desempenho maior, que é a chave desse processo educacional. E que impede, na verdade, que eles saiam antes que acabe o processo. É que esse modelo, ele, na verdade, ele vem sendo implantado primeiro numa escola, né, que é a Escola Chico Anísio, e ele já apresenta resultados. Essa escola já é uma escola que não tem evasão, né, ela é praticamente nula, a evasão escolar, e a gente tem depoimentos de alunos que se enquadraram muito mais nesse modelo, que é o modelo da vida, o modelo do século que eles vivem, que era interessante a gente apresentar e conversar sobre isso, quer dizer, a opinião dos alunos. Vamos ver um pouquinho dessas opiniões. Quando eu entrei no Eduardo Breder, que eu vi que é um colégio aberto para mesmo eu que era um aluno do 7º ano falar e dar minha opinião, já mudou totalmente minha visão dali. É muito legal o colégio desafiar o jovem porque ele se sente capacitado de fazer uma coisa que às vezes ele nem tinha ideia de que ele podia. É uma proposta que parte desses anseios desses jovens, né? Então, o jovem não é o mero receptor de conhecimento, ele é o principal ator da proposta. O que a gente vê, né, nesses depoimentos é justamente uma posição do quanto a escola casa com o momento atual deles, né? E que a escola particular, de alguma maneira, ela já vinha fazendo isso, né? Quer dizer, as escolas mais conceituadas e até as famílias fazendo complementariedade às escolas. O que a gente não tinha isso era para as classes menos favorecidas. E esse modelo educacional é um modelo que ele permite que qualquer aluno tenha acesso. Então, ele vai permitir uma inclusão desse nosso jovem, né, nesse século XXI. E elevação da qualidade significa também uma melhor colocação do Rio nas avaliações nacionais, né? E essa é uma grande estratégia do Estado do Rio de Janeiro, que está colocando a educação integral como a forma também do Estado figurar como a melhor educação do Brasil. Na verdade, o modelo que nós temos hoje de educação básica, com 30 tempos semanais, um horário de 4 horas por dia, né, é um modelo muito esgotado, no Brasil como um todo. Então, o investimento na educação integral é um investimento na juventude. Esse é o grande desafio do Estado do Rio de Janeiro. E com um entendimento muito importante, não existe uma juventude somente, existem várias juventudes. Então, não podemos ter um modelo só. Por essa razão que nós lançamos um programa de educação integral que pressupõe vários modelos, educação profissional, línguas, solução educacional e outros que nós vamos lançar no decorrer. O mais importante disso, como comentou a Conceição, é que esse aluno ele tem o desenvolvimento de algumas habilidades importantes. Esse é o diferencial do currículo que o Rio de Janeiro está implantando. Ele está colocando para o desenvolvimento desse jovem algumas competências que não são somente cognitivas, são socioemocionais. Por exemplo, trabalhar em grupo, ter uma boa liderança, investigação científica, criatividade. Isso são competências que qualquer indivíduo precisa ter, não só para o mercado de trabalho, mas para o sucesso na vida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas competências e como é que a gente transforma isso em política de Estado no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos da possibilidade que esse programa Educação Integral traz de organizar
melhor o currículo dos alunos, de mudar de acordo com o espaço em que eles estão, entendendo qual é a realidade naquele momento, naquele local. Mas como é que a gente faz isso, secretário, se transformar numa política de Estado, né, que ultrapasse as gestões e que a gente consiga também chegar a todas as escolas da rede pública estadual? Nós construímos um modelo de currículo que ele tem uma certa flexibilidade para a escola. Ele está também consolidado numa deliberação do Conselho Estadual de Educação, a deliberação 344, que cria diretrizes operacionais do ensino médio. Isso foi uma discussão que tivemos com o Conselho no ano passado e organizamos esse documento. O mais importante desse currículo é que ele é um currículo que traz para dentro da escola a ideia de integrar todos os componentes e cria uma possibilidade que é a possibilidade da intervenção do aluno, ou seja, o aluno tem protagonismo nesse processo, que eu acho que é o grande dado dessa inovação curricular. A gente está no momento hoje em que a discussão sobre reforma do ensino médio acontece no Brasil como um todo. De que forma esse programa responde a essas necessidades que a gente tanto quer ver que mudem, enfim, no Brasil inteiro? O currículo do Estado do Rio de Janeiro, que era o currículo mínimo, ele vai passar por uma evolução agora, no próximo ano. E o que nós queremos trazer para esse currículo do Estado do Rio de Janeiro são essas inovações que já colocamos no Programa de Educação Integral, que é exatamente isso. O currículo integrado por área de conhecimento e a possibilidade de desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais. Por quê? Porque são elas efetivamente que trazem o aluno a uma visão melhor da educação e desenvolvem algumas habilidades que são importantes para o século XXI. E a grande inovação desse currículo é o protagonismo que o jovem tem. O Rio de Janeiro já está sendo protagonista na questão educacional em relação ao Brasil. Porque esse modelo que que você fez uma pergunta no bloco, na questão do que está sendo estudado no Brasil para ser implementado. Esse modelo ele já está sendo implementado em uma escola piloto e se expandindo para algumas outras escolas da rede, 14 escolas da rede, né? Ele tem os números, né? E esse modelo ele vai ser implantado, acrescido de outras escolas, mas ele já vem sendo implantado. Então ele já é protagonista. Eu acho que o nosso crescimento no IDEB, ele não foi à toa. Ninguém sai como saímos do 26º para o terceiro lugar, quarto lugar. Com viés de terceiro, porque dissemos que estamos empatados no terceiro. Viés de crescimento. À toa, né? Eu acho que é um trabalho muito grande. Agora, eu acho que vai um pouquinho além até, porque a gente está falando do protagonismo dos jovens, mas está falando também do envolvimento da sociedade como um todo, né? A gente está falando da parceria com as empresas para poder ajudar a impulsionar esse projeto. Então, a gente está falando também de envolver outras partes da sociedade, fazer com que elas participem também desse processo da educação. A gente vê hoje que é impossível se destacar e continuar a educação andando sozinha, né? Sem o apoio de outras secretarias, no caso da educação estadual, enfim, sem o apoio da sociedade. Então, eu queria saber sobre as parcerias. Que parcerias que hoje o projeto já tem? Participação das empresas, durante esse processo todo, elas foram muito importantes. Acho que é um ponto que tem que ser colocado como referência no Rio de Janeiro, é a sua capacidade de articulação com a sociedade, principalmente com o mundo empresarial. Aqui no Rio de Janeiro, as empresas, elas tomaram uma posição de consciência ao investir em educação que eu não vejo em outros estados no Brasil. E aqui nós temos dois grandes modelos de investimento empresarial. Como no Duplo Escola, que a empresa investe diretamente num projeto naquela escola, quer dizer, o Pão de Açúcar, no Comendador de Santos Valentim, lá em São Gonçalo, a Embratel, numa escola de telecomunicações em Pedra de Guaratiba, a Peugeot numa escola em Barra Mansa, a Oi na Tijuca. São vários os modelos, mas também temos um modelo em que a empresa, ela, a partir de uma renúncia fiscal, ela mesma, por liberalidade, ela investe numa política, como foi a P&G. A Procter & Gamble, ela pegou um recurso de renúncia fiscal e investiu no programa de solução educacional. Aí ela não estava investindo numa escola somente, ela estava investindo numa política com abrangência para todas as escolas da rede. Essa foi uma das maiores inovações e ela só foi possível também porque há uma integração de secretarias. Secretaria de Fazenda
com o decreto de renúncia fiscal, a Codim atraindo essas empresas para esse investimento. Então, essa organização e esse trabalho conjunto ele foi fundamental. Eu acho que é isso que está fazendo a diferença no estado do Rio de Janeiro. Qual é o papel do legislativo nesse processo de garantia de que essa educação, de fato, vai se expandir, chegar até 2018 a mais escolas e a gente vai conseguir, de fato, atingir essas metas e essa mudança que é tão necessária na educação e no ensino médio? Um ponto importante é a confiança, né, que a Assembleia Legislativa tenha numa proposta como essa. É uma proposta desafiadora, difícil de ser implantada. Não vai ser implantada somente por um governo, isso tem uma perspectiva de longo prazo. Nós convidamos a Comissão de Educação da Alerj e ela fez uma audiência pública dentro do Colégio Chico Anísio. Foi importante isso, porque foi um momento de olhar de perto o que era o projeto. E há um diálogo forte com a Alerj, exatamente para que a Alerj consolide isso através de lei e transforme uma política que é de governo numa verdadeira política de Estado. A Alerj já ajuda ao programa de educação. A escola que a Peugeot Citroën está fazendo em Barra Mansa, ela veio proveniente de quando nós aprovamos, né, no Estado, aqui na Alerj, o benefício de redução tributária para a Peugeot se expandir, incutiu no decreto, no texto da lei, uma ressalva de que ela teria que apoiar uma escola de formação técnica. Então, em alguns casos, isso já está sendo discutido pelos deputados, eles já estão pedindo isso, e a única alteração que a gente está colocando é que seja na rede pública estadual, para que isso vire uma política e que seja uma coisa continuada. Não seja localizada. Não seja localizada, e aí a conveniência das empresas, ela vai se colocando, apoiando na região onde ela está implantada, por isso que a escola é em Barra Mansa. Mas, na verdade, já o Legislativo já nos ajuda, né? No caso, eu aqui no projeto de educação e desenvolvimento econômico, já nos ajuda quando ele já privilegia a criação de escolas técnicas e já cita isso em muita lei aprovada. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Antônio. Obrigada, Conceição. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail rioemfocorj@gmail.com. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.